Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Com alegria que então nós iniciamos a live partilhando dessa quarta-feira, dia 29 de julho. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico no começo da nossa transmissão, mas agora estamos aí, tudo ok, todo mundo no ar, todo mundo com áudio. Uma boa noite, Manuel Jesus. Boa noite, Padre Luiz. É uma grande alegria a gente poder contar com a participação do Padre Luiz Boari nessa quarta-feira, nessa nossa live. E gostaríamos de iniciar perguntando como é que está a paróquia nesse tempo de pandemia, Padre. Boa noite, Lupe. Boa noite ao professor Manuel. Boa noite àqueles que nos acompanham. De fato, esse ano ele é meio atípico, né? A partir de março, quando iniciávamos as preparações para a Quaresma e Páscoa, fomos surpreendidos. E desde lá, nós estamos nesse compasso de restrição. Tá? Restrição em todos os sentidos. E, bom, nós devemos sempre obedecer àquilo que as recomendações ordenam, não é verdade? E, momentaneamente, estamos simplesmente com as missas diárias, né? Algum expediente, assim, esporádico para agilizar alguma data, etc., né? Mas com uma restrição muito grande no sentido, assim, de expedientes assim ordinários, de contatos, claro, visitas a alguns doentes, né? Alguns serviços também como caridade e catequese estão acontecendo assim de um modo remoto, evidentemente, né? E claro, eu acho que acolhendo esse momento, né, como paróquia, como uma oportunidade de uma grande avaliação, podemos assim dizer, e também procurando entender o que isso vai, digamos, deixar, né, para a igreja e também para a sociedade, para a humanidade como um todo. Boa noite, Padre Luiz. Boa noite. Eu vou ter que explicar porque o problema não foi com nenhum deles dois, né, foi comigo. Né? Eu não sei o que aconteceu nas configurações do computador e acabou que eu fiquei sem microfone. Aí, de um lado, o Lupe tentava fazer a solução técnica e, por outro, o Padre Luiz tentava dar a bênção para resolver o problema. Né? Então, imaginem que dupla, né? Um técnico e o outro espiritualista. Né? Então, eu estava bem assessorado, bem assessorado. Então, por favor, Padre Luiz, o senhor estava explicando a respeito da questão da paróquia, do funcionamento da paróquia, dos serviços, da questão da liturgia, né, especialmente, porque, claro, especialmente agora através das lives, né, as pessoas estão em casa e estão querendo acompanhar a sua paróquia, né? Que outros serviços, especialmente ligados à caridade, nesse momento que é tão difícil, na questão da pandemia, das pessoas perderem emprego, alguns estarem necessitados, efetivamente, que a Catedral está conseguindo fazer? Certo. Nós, num primeiro momento, fizemos assim uma banca de recolhimento de alimentos aqui junto à Casa da Irmandade, que é um lugar, que é um salão nosso aqui, e nós retomamos a banca da caridade nos primeiros finais de semana, que outrora a gente sempre fazia, a banca da caridade, retomamos, né? E estamos assistindo às famílias do Gotas de Esperança, que é um grupo de cuidadores de carro aqui do entorno da catedral, já é um projeto antigo nosso, e estamos também, aleatoriamente, indo ao encontro de catadores de lixo aqui, que circulam aqui no entorno da catedral, e outros que batem a nossa porta, como já batiam a nossa porta em outros momentos, assim, um pouco de toda a cidade. Temos feito isso assim regularmente, né? Agora, em tendo retomado as missas, a gente estabeleceu, e está acontecendo, graças a Deus, também as pessoas espontaneamente virem trazer, né? Trazer assim gêneros e também roupas. Ao longo assim da novena do padroeiro, a gente fez aquela coleta de cobertores, embora esse ano, claro, pelo volume de participação,
recolhemos não tantos, né, mas estamos se repassando as pessoas e algumas instituições, pastoral carcerária e algumas famílias que também nos solicitam. Creio que uma das coisas boas assim que nós estamos experimentando nesse tempo de pandemia é a generosidade e a solidariedade. A gente percebe assim no ser humano uma grande capacidade assim de compaixão e também de se colocar no lugar do outro, né? Estendendo a mão, sendo solidário e exercitando a caridade que é tão do Evangelho. Antes que o Lupe faça a próxima pergunta, eu vou começar a registrar os que estão assistindo. Quem chegou agora e estava procurando e não encontrou, saiba, né, que houve um problema técnico, mas nós estamos no ar e vamos fazer a entrevista com o Padre Luiz. Né? O fã-clube dele já começou a se manifestar, né? Então a gente tem bastante gente já assistindo. A Uyaralém já está assistindo, a Hilda Shiram, a Jane Cristina, a Maria Eulalie, que esteve conosco na semana passada, uma noite abençoada, desejo ela. A Jânia mandou boa noite, Lupe, Manuel e Padre Luiz. A Yolanda Nascente, boa noite, Padre Luiz, e Manuel Jesus e Lupe. A Jane Cristina, a Vera Regina, a Carmen Lúcia, o Eduardo Neves, a Elizabeth Pereira, o Padre Wilson, uma boa noite para todos, a Lélia, a Elenir, a Maria Zaira, o Paulo Presser, a Elizabeth Pereira. Agora ela disse, né? Agora sim, consegui acessar. Não foi problema teu, Elizabeth, foi problema nosso. A Giselda, boa noite, Manuel Jesus, Lupe, Padre Luiz. A Yolanda, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Mauro Fernando, a Vera Regina, a Elizabeth Pereira, o Mauro Fernando, a Leonice Camacho, que eu não conheço, manda boa noite, Padre Luiz, meu mano Manuel e Lupe, deve ser conhecida. Armando Alfredo Jaquel, boa noite na escuta. A Hilda Shiram voltou para dar uma mensagem. Saudades, Padre Luiz, saudade de rezar na catedral mais linda do mundo. Maria Benigna, a Gerda, a Lélia Maria, nossa gratidão ao Padre Luiz, que sempre nos acolhe com alegria, paciência e amor. Vocês não sabem que ele é gremista. Roselane Franco, boa noite a todos. A Maria de Lourdes Almeida, ex-ministra da nossa comunidade, né? Está de quarentena. Boa noite, saudades do Padre Luiz, abraço a todos. Antes que eu esqueça, eu estive com a Dona Hermínia hoje à tarde, ela te mandou também um abraço. Derma Moscarelli está assistindo, Marilane Scher, acho que conheço o sobrenome, hein? É da família? Boa noite, saudades do Padre Luiz, abraço a todos. A Derma Moscarelli, a Marilana já foi, Rejane Afonso, Elizabeth Pereira, a Léa Maria da Fonseca. Léa, eu não te atendi porque nós recém estávamos entrando no ar. Ela tentou ligar para cá, deve ter sido para saber o que estava acontecendo. Tá? Já estamos no ar agora, Léa. Obrigado pelo interesse. Yolanda Nascente, a Ilana já mandou um jardim de flores, de abraços, de amém, né, tudo que tem direito, assim, né? Então é para repartir. Lupe, Padre Luiz, Manuel Jesus, Teio. Boa noite ao Padre Luiz, professor Manuel Jesus e Lupe, abraço a todos. Lupe, por favor. Padre Luiz, a gente falava há pouco a questão da caridade, né? E eu gostaria, né, o senhor como devoto e há tantos anos já à frente da paróquia da Catedral, com esse padroeiro São Francisco de Paula, como é que São Francisco se veria hoje? Bem, de fato a caridade, ela é algo extraordinária, assim, no sentido do que ela é capaz de gerar no coração do ser humano.
E o nosso Mestre Jesus Cristo, evidentemente, é quem inspirou São Francisco e inspirou os santos em todos os tempos, e inspira a Igreja até hoje, no sentido de olhar para as necessidades do outro como um apelo, uma interpelação que nos remete à dignidade do ser humano, na sua inteireza. E São Francisco, na sua vida e na sua austeridade, como que proclamou para todos os tempos, eu quero crer, o quanto assim o pão, ele é um direito, e o quanto o pão precisa também ser acessado a todos e partilhado por todos. A mim me inquieta muito a austeridade, a penitência, e junto com essa inquietação, me espanta positivamente a longevidade do padroeiro São Francisco de Paula. Ele, tendo renunciado a consumir comidas mais razoáveis, digamos assim, no dia a dia, Deus concedeu a ele 92 anos. Nossa! Ora, isso fala por si só, né? Isso fala por si só. E a caridade, ela ultrapassa assim, a nossa capacidade de conceituá-la, eu quero crer. Fato é que uma mão estendida, ela é um apelo inexorável. É um apelo inexorável. E creio que valorizar esse carisma do padroeiro em toda a sua extensão, provocar os paroquianos para a dimensão da caridade em toda a sua extensão, a caridade do Evangelho, né? A caridade onde enxerga a dignidade do outro, enxerga a imagem e semelhança de quem se aproxima. Claro que isso não é tão automático, diga-se de passagem, né? Mas nós precisamos progredir para alcançar essa dimensão. E, de fato, a pandemia está nos trazendo uma situação muito preocupante, muito preocupante. Primeiro, que veio à tona uma situação de muitas pessoas que vivem assim numa amíngua, podemos dizer assim, e é certo que esse número vai se ampliar. E já disse na fala primeira, de que, graças ao bom Deus, nós estamos enxergando muitos sinais de solidariedade. Mas talvez esse sinal de solidariedade ele precisa ser continuado por um longo período ainda, tendo em vista a tantas situações que vão assim se avolumar. Padre Luiz, olha aqui. Beatriz Murgues Cogói, né, grande conhecida de todos nós, foi minha professora de francês ainda no seminário, né, queridíssima, saudades, Padre Luiz, saudades, querido Manuel. Beatriz, tu é um amor, literalmente um amor. Lupe, não, né, então vamos ver se depois acaba vindo. Tá, estamos escutando? Consegue? Tá. Lorena Bock, saudades do Padre Luiz. Né? Yolanda Nascente, o Padre Luiz tem bom gosto futebolístico, Grêmio. Yolanda, por favor, não façam os comentários desses assim, né? Não, por favor. O Padre Olavo que diria assim, né? Não, né? Yolanda, tá bem. Olha, o Padre Luiz é gremista, o Lupe também é gremista, né? Então, né, é uma dupla, né? É assim, é aquelas coisas todas. O Padre Wilson voltou, um grande abraço a todos. A Margarida Victória, boa noite. A Eliana Iana, abraço e boa noite a todos. A Roselaine Franco mandou também abraços, mandou também flores, eu quero crer. Roselaine tem um pequeno problema, né? Desses três aqui eu sou mais velho, né? E bem mais velho, né? Então, assim, essas imagenzinhas pequenininhas de longe, né? Eu vou ter que começar a fazer assim, que nem aquela história de botar os óculos na ponta do nariz. A Leia voltou, o Padre Luiz é o diretor espiritual da Congregação Mariana, verdade.
Em nome da diretoria, agradecemos e muito a parte espiritual que recebemos, em especial pelas bênçãos recebidas nas nossas reuniões mensais, que agora, em função da pandemia, estamos afastadas, mas de coração estamos unidos. Ah, bonito, Léa, realmente, né? A Léa tem feito umas reuniões agora à distância, né, pela internet, né? Então, até tem aproveitado alguns vídeos nossos, né? O Padre Luiz tem feito uma bênção, depois ela aproveita alguns vídeos para reflexão. Claro, é por aí. Padre Luiz, voltando àquela questão que o senhor estava falando a respeito de populações que circulam em volta da catedral, assim, ou naquela região, né? Porque tem ali a Avenida Bento Gonçalves também, né? E também faz parte da região de vocês, de atendimento, né? O senhor falou da questão do pessoal que atende ali, cuidadores de carro, né? De fato, nessa época que grande parte da população está sem trabalhar, né? E o colégio, o antigo Gonzaga, né? Ali está sem atividade, né? Deve ser uma situação bem difícil. E vocês ainda tinham um serviço de atendimento para refeição ali, né? Não era na Casa da Irmandade, né? As refeições eram ligadas à comunidade Fonte Nova. Isso. Que por muito tempo, de fato, eles faziam jantas assim, à tardinha, mas há muito tempo cessou essa atividade da Fonte Nova aqui junto à Casa da Esquina, que eles operavam essas refeições assim, às pessoas de rua, né? As pessoas vulneráveis, assim. Padre Luiz, mas assim, para continuar o raciocínio da questão de populações com dificuldade, o senhor tem atividades com idosos, né? Até casas de atendimento para idosos ali. Há algum atendimento específico ou especial para esse público? Então, uns 4 anos atrás, 5, talvez, mais ou menos por esse período, nós começamos a nos dar conta que aqui à volta da catedral existiam 10 ou 12 casas geriátricas, bem na nossa geografia aqui da paróquia da catedral, talvez algumas assim ligadas mais próximas aqui ao santuário, São Vicente. Bom, nós começamos a nos sentir assim interpelados por esses lugares, essas casas, né? Mapeamos essas casas, evidentemente, visitamos e colocamos a possibilidade de fazer uma espécie de programa de visitas assim mensais, né? Com uma presença, com um momento de oração, com uma atenção a essas pessoas que residem nessas casas, né? Claro, várias equipezinhas serão constituídas para esse serviço, evidentemente, né? Inclusive, uma irmã aqui ligada às franciscanas da Santa Casa, mais o diácono nosso também, os dois assumiram uma das casas, né? Ou seja, lugares onde nós precisamos ser igreja e fazer com que a igreja esteja presente, né? E bom, é um trabalho singelo, mas eu creio que é um movimento da igreja indo ao encontro dessas pessoas que outrora vinham à igreja, se não aqui, em outros lugares, ou muitas delas ao menos, né? E tem sido uma coisa muito bonita, assim, né? Os retornos, como a gente diz, né? Embora a gente deva fazer isso assim na pura gratuidade, mas é importante, eu acho também assim, para a igreja perceber a legitimidade desse serviço, a grandeza dessa iniciativa, né? E a importância de acompanhar as pessoas, né? Em todo o ciclo de sua existência, né? Claro, nesse período um pouco de pandemia, até nem é recomendado, né, que se façam visitas, né? Então, pontualmente, quando solicita alguma coisa assim, a gente vai, até porque as pessoas que visitam também são pessoas de risco, de modo geral, né? Então, momentaneamente, esse serviço está muito restrito, né? Mas tão logo que passar essa pandemia, vamos retomar naquele ciclo que eu sempre digo assim, quando a igreja abraça um serviço, ela não abraça assim ocasionalmente, ela abraça inteiramente, né? Ou seja, com um compromisso eterno, dá para se dizer assim, né? De igreja, né? As pessoas podem mudar, evidentemente, né? Mas, como igreja, ela precisa abraçar assim essa missão que é acompanhar a vida das pessoas. Lupe, por favor. Lupe.
Acho que o Lupe não está nos ouvindo agora. Parece. Eu congelou. Ah, tá. Sim. Voltei. Ok. Está com um delay. Sim, de estrutura, se vê a catedral, né, como sede da paróquia também, né? Mas ela tem toda uma rede de comunidades, né, que são atendidas. Que você poderia comentar um pouco sobre essa estrutura também, para nós, né, que é bem mais ampla do que exclusivamente da catedral. Né? Claro. Nós temos, então, assim, a rigor, com a catedral, 8 comunidades. No entanto, algumas são capelanias, né? Nós temos, dentre elas, o próprio Santuário de Adoração, que tem uma espécie de vida própria e toda uma identidade própria também. Temos a Conceição, que também tem toda uma espécie de identidade própria. A Santa Casa, mais o Asilo, né? Que também tem toda uma espécie de dinâmica própria, né? Na verdade, as comunidades que têm uma espécie de orgânica, dá para se dizer, como comunidades, são 3, né? A Bom Pastor, a Santo Edviges e a São Vicente, né? E mais, claro, aqui a paróquia da Catedral, ou seja, comunidades que têm serviço de catequese, que têm, digamos, possibilidade de ter casamentos nessas comunidades, enfim, né? As demais são, assim, a gente chama de capelas, né? Onde basicamente se reza missas, né? E você faz assim, uma presença eclesial, evidentemente, mas com alguns contornos meio próprios, né? Como já disse, o santuário, o asilo, a Conceição e a Santa Casa. Padre Luiz, já tem mensagem da Elizabeth Bianchi, boa noite. Vera Tunes Oliveira, boa noite. Paulo Coitinho, que Deus os abençoe. Um abraço especial de muita luz ao meu amigo Padre Luiz Boari. Cláudio Omar Oliveira da Rosa, boa noite. Em sintonia, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. A Elizabeth Pereira, irmã Juessi, faz uma linda pastoral na geriatria. Nossa Senhora Aparecida, mesmo na pandemia. A irmã Juessi faz sua pastoral via telefone e ela pede muita força ao Padre Luiz. Ótimo. Quer comentar? Ora, a irmã Juessi, de fato, ela trabalhou muitos anos em Jaguarão, né? Então, logo que ela chegou aqui, ela, na verdade, nos aproximou bastante dessa geriatria, né? E é bem nessa geriatria que o diácono também, Flávio, né? Mensalmente faz lá uma celebração, e a irmã, como até pela proximidade, está mais próxima justamente ali, e até a gente faz campanhas também, uma vez que essa geriatria tem muitas famílias, muitas pessoas que estão lá assim abandonadas por famílias. Então é um drama também que precisamos abraçar conjuntamente, né? E a irmã, de fato, faz uma presença muito carinhosa ali, e em sendo religiosa por si só, é uma bênção, né? Padre Luiz, eu tenho ouvido muitas histórias agora na pandemia, né? Na verdade, sábado passado, nós tivemos uma live com o antigo Padre Rômulo, né? O Dom Carlos agora, né? Eu tenho dificuldade de me acostumar. E ele contava de que lá eles foram motivar os crismandos, convidando eles a que acompanhassem as lives das missas, né, em que eles iam citar para dar uma bênção especial. E aí eu lembrei, durante a nossa live aqui, de uma ministra da Eucaristia daqui da Santa Teresinha, Clarice, que pediu ao padre que desse bênção em pãozinhos para levar aos doentes e idosos dos lugares onde ela atendia. Tá? A gente gosta muito de histórias. O senhor tem alguma história dessa pandemia? Olha, de momento não me ocorre, assim, no momento não me ocorre nenhuma, mas assim, pessoalmente, está sendo uma oportunidade de muita introspecção. Eu convivo aqui com o Padre José, né, que
que também, assim, vem de um outro continente, tem conceitos, assim, um pouco diferentes dos nossos, positivamente falando, né? E ele também se faz muitas perguntas, assim, de ordem, digamos, da fé, né, nesse contexto, que me inquieta positivamente, muito fortemente, né? Ou seja, está sendo uma oportunidade muito, muito extraordinária, assim, de perceber o valor da vida, perceber a fragilidade nossa, né? Perceber que a vida ela tem um ciclo assim determinado, né? Ou seja, eu diria assim, não tenho histórias propriamente, mas isso tem servido assim, e esses elementos têm me ocorrido assim nas minhas reflexões, nas minhas leituras, né? E eu tenho repetido assim de que eu não gosto de ouvir dizer que o 2020 é um ano perdido. Ao contrário, eu acho que será um ano que marcará a nossa geração, né? E marcará a vida de todos nós de algum modo. Oxalá possamos aprender muito, né? Embora a humanidade é muito pretensiosa e autossuficiente, né? E é possível que logo, logo, quando se descobrir a vacina, a gente volte a tudo como era antes, assim, né? O que seria trágico, né? Mas, ou seja, eu queria partilhar isso, assim. E, claro, eu vejo uma coisa que talvez vou partilhar com vocês. Quando estava assim, estávamos privados de rezar em público, me chocava muito positivamente ver as pessoas ajoelhadas nos degraus aqui da catedral rezando. E o volume de bilhetes jogados embaixo da porta com pedidos. E nós recolhíamos aqueles pedidos e colocávamos aos pés do altar nas missas privadas, né? E isso fez com que tão logo a gente pôde assim abrir a catedral, de oferecer 1 hora de manhã e 1 hora de tarde para as pessoas poderem adentrar ao espaço da catedral para a oração pessoal, embora agora não estamos ainda franqueando esse tipo de possibilidade, mas isso me fez imediatamente dizer, não, acho que nós devemos, assim, com cuidado, com zelo, né, abrir 1 hora pela manhã, 1 hora pela tarde, né, para que as pessoas possam, assim, usufruir desse espaço sagrado, para se saber assim abraçados pela ternura de Deus, para fazer seus pedidos do jeito como cada um sabe rezar e se dirigir ao Senhor. Então, isso eu queria partilhar assim, diante da provocação do Manuel. Eu só fico pensando que, não tendo história, ele já nos contou uma, né? Se ele tivesse, assim, fosse que nem o Estevão, assim, contador de histórias por excelência, né? O que ia acontecer, né? Nós íamos passar a noite aqui ouvindo a história do Padre Luiz, né? Eu estava brincando com eles um pouco antes da gente entrar no ar, né? Que o Lupe estava fazendo a parte técnica, eu estava tentando fazer, aliás, o Padre Luiz a parte espiritual, né? E eu tentando falar aqui com gestos com eles, né? E aí o Lupe tentava solucionar uma coisa e o Luiz dava um palpite. O Lupe tentava de novo e o Luiz dava um palpite. E eu digo assim, eu estou bem arrumado com esses dois, né? Eu estou bem arrumado com esses dois. Olha aqui, ó, Gabriel Mota, grande Padre Luiz, homilias tocantes. É verdade. É um dos bons pregadores que nós temos realmente em Pelotas. Sandro e Ana Maciel, boa noite, queridos, acompanhando. Ana Beatriz Camargo, boa noite, que Deus abençoe vocês. João Joaquim, JJ, padre, abraço a esses grandes comunicadores, professor Manuel Jesus, meu grande amigo, e Lupe, e meu irmão, Padre Boarinho, né, que o pessoal praticamente grande parte conhece por Boarinho, né? Está muito linda a transmissão. Maria Ferreira, tia Bia, ser pastor é dom, que Deus o acompanhe nessa missão. Kellen Caster Marini, boa noite. Elizabeth Bianchi, Padre Boari, ótima reflexão. Olha aí, seu Lupe, vá adiante, por favor. Padre Boari, na novena desse ano, né, durante a novena vocês tiveram a procissão com São Francisco passando pelos hospitais, né, que tem sido uma região também muito
necessitada dessa atenção, né? Tanto os profissionais quanto os enfermos, né? Como é que foi essa experiência de passar pelos hospitais, de levar essa bênção nesse momento especial? Ora, há muitos anos nós adotamos de circular com a procissão motorizada pelos lugares onde São Francisco de Paula é homenageado. Mas neste ano ocorreu uma ideia de visitar essas instituições, porque nós percebemos o valor desses profissionais e o drama porque eles passavam e passam, né? A questão da fé e a questão assim da bênção, ela sempre tem um alcance que escapa à nossa capacidade de mensurar, né? E é interessante que nós não deixamos fora o Hospital Espírita, por exemplo, não deixamos fora o Clinicamp, né? Nem aqui o Miguel Pilcher, né? E todos eles, assim, com muita prontidão e com gratidão, né? Exprimiram assim quando a gente fez o primeiro contato. Obrigado por terem lembrado de nós. Aí uma segunda coisa que ocorreu, o que nós vamos deixar para essas casas de saúde, né? O que nós vamos deixar? Ocorreu imediatamente, assim, de deixar alguns kits de higiene, essas coisas, né? Do dia a dia. Depois alguém disse assim, construindo um pouco o conceito da visita, né? Eu acho que nós temos que deixar alguma coisa relativamente ao sagrado. E aquilo calou em todo mundo, assim, né? Coisas singelas, nós deixamos o quê? Deixamos um quadro de São Francisco de Paula, né? Um quadro, sei lá, de uns 40 centímetros mais ou menos de altura, 30 de largura mais ou menos, né? Pedindo que São Francisco abençoasse, né? Protegesse os profissionais daquela casa, etc., né? E, bom, de novo, né, acho que isso sinaliza da nossa parte como igreja, né, a valorização dessas pessoas, né, e a valorização dessas casas de saúde, né, que, aliás, eu acho que como consequência, a igreja deveria prestar assim, algum serviço a esses profissionais, como digamos, resultado, talvez, ou como intuição, talvez, da grandeza desses profissionais. Isso não se desenhou, evidentemente, mas eu, pessoalmente, acho que nós temos uma dívida com essa categoria, ou com essas categorias, né? Que estão assim, e eu quando tenho as formaturas aqui do pessoal da medicina, etc., eu digo, olha, vocês, em tratando de pessoas, exercem um sacerdócio. E eu acredito nisso, não digo isso pela circunstância, mas digo isso porque é uma extensão do nosso sacerdócio ministerial, né? Como padres, né? Então, assim, acho que foi a mão de Deus, evidentemente, que nos inspirou em todos os sentidos. E, bom, o eco disso, eu sinceramente, não vou muito atrás, mas acho que da nossa parte, como igreja, nós não poderíamos deixar de percorrer esses lugares tão caros, né? E tão assim necessários nesse contexto e em todos, né? Em todas as situações. Quem de nós não é grato, por exemplo, a um profissional da saúde? Quem de nós, né? Todos nós, né? Entende? Então acho que isso foi a circunstância propiciou esse endereço, digamos, da nossa procissão com o padroeiro da cidade. E foi uma linda procissão, né? Foi um momento marcante, né? Marcou, efetivamente. E ainda o Dom Jacinto, quando esteve aqui conosco, registrou que tinha sido ideia do Lupe, né? Fazer a procissão. Não, a procissão... Outra. É a outra, é a idade, eu já estou misturando. Eu estava pensando aqui, né? Eu estava pensando aqui que, claro, eu concordo com o Padre Luiz, com a reflexão dele, né?
essa história do ano perdido, eu já estava contente, porque se a gente tem um ano perdido, a gente não precisa comemorar aniversário, né? Eu estava pensando em comemorar o meu 65 só no ano que vem. Então tem que voltar atrás, Padre Luiz. É isso? Tem que comemorar esse ano. Evidente. Se faz mais padres como antigamente. O Padre Luiz não estava conosco nas outras, né? E talvez não saiba, mas a gente brincou muito com a história de que o pessoal começou a mandar flores, né, para os entrevistados, e a gente queria que mandasse também para nós, né, para o Lupe, para mim, né? A Oiara já andou perguntando, ninguém enviou flores ainda? E aí, né, como passou a tua reflexão, né? Entrou o Cleito, que deu boa noite na escuta, e a Oiara voltou com um jardim de flores, Padre Luiz. Então receba flores, Padre Luiz, tá, da Oiara. A Giselda cumprimentando, a Roselaine cumprimentando. Entrou o Arthur Ecker. O Arthur Ecker é sobrinho neto do Padre Estevão, Padre Luiz. E ele mandou dizendo o seguinte: boa noite, o Arthur do tio Estevão está acompanhando, rezemos pelas vocações de São Miguel do Oeste, pode ser? São Lourenço do Oeste. Esse menino entrou conosco na live do Padre Estevão, né? E o Padre Estevão dizendo que, quem sabe, ele iria para o sacerdócio, né? Aquela coisa toda, e ele já confirmando que iria, né? Então, até eu soube que depois o pessoal da Pastoral Vocacional fez contato com ele, né? Até o Michel acabou fazendo contato com ele também, e ele disse que estava em contato com o Padre Estevão e com o Michel. Arthur, grande abraço. Nós estamos te esperando, né? E ele toca muito bem violão. Ele esteve envolvido agora no aniversário, 62 anos da cidade, do município, né? Tocando violão, não, tocando piano. Tá? E eu já disse que se ele vier para o seminário aqui em Pelotas, eu vou acabar sendo aluno, né? Quem sabe, né? Eu não toco nem flauta, quem sabe aprendo a tocar piano, né? A não ser os gremistas. Vera Leonardo está mandando flores. Fernando Sartori, grande abraço, Padre Luiz Boari. Quem mais? Nossa Senhora, olha, os fãs estão grandes. O Arthur Neves, Arthur, sobrinho do Padre Estevão, já foi, né? De São Miguel do Oeste, tá bem. A Léa voltou, a dona Léa. Foi uma grande bênção essa iniciativa da Catedral, nesse tempo de pandemia, passar com o nosso padroeiro pelos hospitais, dando força não só para os doentes, como para os profissionais da saúde que estão à frente dessa luta e demais moradores próximos aos hospitais. Foi realmente muito emocionante. É uma igreja em saída. Isso mesmo, Léa. Vera Regina cumprimentando, Maria Clenir, boa noite. Maria Beatriz voltou. Cada ano da nossa vida são importantes. Esse é um ano de aprendizado. Tá, Beatriz? Eu não comemoro aniversário, Beatriz. Cleito Perleberg, Bruna Perleberg manda um beijo para o Dindo Boari. Olha aí, ó, deve ser casal, aluno, afiliados? Afiliada, a Bruna é afiliada. Ela que é afiliada. Ela que é afiliada. Célia Bento, muito boa live, tenho muita admiração pelo senhor Padre Luiz. Iane Boari, boa noite. Abraço para o meu mano, o Padre Luiz. Olha só, até a Amanda está nos acompanhando. Da onde, Padre Luiz? Porto Alegre. Porto Alegre, ela mandou depois, tá em seguida. Vera Luz, Iane, grande abraço, especialmente pelo grande irmão que tu tens, né? Vera Lúcia Morales, grande abraço, Padre Luiz Boari. Regiane Afonso, vocês são pessoas muito abençoadas. E a Leia só mandou Leia, não mandou mais mensagem. Lupe, por favor. Padre Boari, a gente fica pensando, o que a gente vai, como igreja, pensar para dar continuidade, né? E muito se fala que esse período de pandemia está sendo importante para a gente repensar e voltar ao essencial. O que a gente pode pensar como essencial da ação da igreja, da ação pastoral da igreja hoje em dia? Bem, na verdade, todas as pessoas retornarão mais fragilizadas depois da pandemia. Todas elas. Todas, absolutamente todas. E elas precisam de colo, desculpem a expressão, precisam de compreensão, precisamos de mais capacidade de acolhida, de mais capacidade de escuta, mais capacidade de tolerância. Tudo isso
precisa ser um pouco recriado nos nossos espaços, porque, repito, todos foram atingidos e todos estão mais assim precisados de recomposição emocional, espiritual, física, psicológica. E isso passa por nós, passa por cada atitude dos fiéis na comunidade, de quem tem um serviço, de quem recebe para uma informação. Na verdade, nós precisamos ensaiar como que um recomeço. Vamos precisar ensaiar um recomeço. E um recomeço a partir do lugar em que estamos, e não de um lugar que idealizamos, como o Manuel. Ele queria celebrar o aniversário dele já de um jeito. Não, ele vai ter que celebrar diferentemente, né? Então, nós temos que admitir o estado atual e admitir as pessoas no estado que elas vão chegar até nós. E devemos ser mais misericordiosos ainda com as pessoas. Devemos, de novo, olhar para Jesus, imaginar como ele iria se dirigir a cada uma, verdadeiramente. Essa é a missão da igreja. Então, nós precisamos de muita unção, precisamos, de fato, recobrar o lugar que a igreja tem no coração, na vida das pessoas. Não é por acaso que as pessoas sentem muita falta da igreja. Eu ouvi de uma pessoa não tão distante de nós, de que quando ela retornou a uma missa, ela chorou. Por quê? Ora, isso fala por si só, não preciso eu inventar palavras aqui, né? Quer dizer, então, nós temos que olhar os corações assim um pouquinho estraçalhados e abrir os braços, né? Como aquele pai que acolheu o filho pródigo, né? E saber de novo ir dando a ela abrigo, carinho, para ela verdadeiramente assim se reerguer. Padre Luiz, a gente tem ainda mensagem da Eliana, saudades, a Eliana Pizarro, saudades, Padre Boari. A Iane voltou com as mãos em oração, né? Está em oração conosco, está no Facebook. A Vânia Schiavon, né? Conhecida de quando tu estavas aqui na Santa Terezinha, né? Abraço, Manuel Jesus e o nosso querido Padre Luiz. A Patrícia Duta Funk, boa noite a todos. A Alessi Frank, também aqui da Santa Terezinha, está assistindo. A Léa Maria, Padre Luiz, sempre costumo dizer para minha família e amigos que a graça envolve quem confia no Senhor. A Oiara, o retorno das missas diárias foi muito bom, a Eucaristia é fundamental. Pam Miguel, boa noite, Padre Boari. Aqui é a Pamela, da comunidade de Santo Antônio. Eu nunca te agradeci pelo que o Senhor fez por mim depois que a minha irmã Samantha faleceu e eu caí numa depressão pela perda dela, porque eu amava muito ela e o Senhor me deu um baita apoio, até me salvou de cometer um suicídio. Muito obrigado por ter sido meu anjo protetor quando tudo estava perdido para mim. Eu acho que o Senhor não deve se lembrar disso. Quer comentar, Padre Luiz? Liga o microfone, Padre Luiz. Tá aí. Está, né? Está, agora sim. Está, né? Sim, eu lembro da circunstância. Claro, essas coisas são de ordem assim um pouco mais privado, pessoal, né? Do privado, né? Mas a missão nossa, assim, justamente, e essa é a maravilha também do nosso ministério, né? De poder mergulhar na intimidade das pessoas e ser mão estendida para cada um que se aproximar. Essa é a maior graça, eu quero crer, do ministério da gente. Guilherme de Pizarro, ótima reflexão, Padre Luiz. Vânia Schiavon, muito bom ouvir o Padre Luiz Boari, nosso amigo. Carmen Cardoso, boa noite, saudades, Padre Luiz, abraços. A Célia Bento, verdade, Padre, tenho muito medo de sair à rua e acho muito triste os padres rezando missa sem os fiéis.
São orientações, né, que a igreja está seguindo conforme as normas sanitárias, né, que o próprio governo está expedindo em nível de município, dos governos dos estados e assim por diante, né? Nós estamos chegando ao final, são 47 minutos de live, né? Eu ia fazer uma pergunta que acho que já não cabe porque o Padre Luiz foi permeando, né? Eu queria saber como é que o Padre Luiz em si, né, não o responsável, o pároco da paróquia da Catedral, estava vendo o pós-pandemia, né? Esse novo que pode acontecer, que na verdade é um novo travestido de velho, né? Porque a gente vai voltar para trás praticamente, né? Na questão da pobreza da população, na questão das dificuldades. Eu acho que o Padre Luiz tem toda a razão quando usa a expressão, né? Muita gente vai estar carente e precisando de colo, né? Com certeza, quer dizer, algumas coisas dentro da igreja, além da celebração da Eucaristia, que a população está carente, está tendo vontade de acompanhar, mas, por exemplo, a questão da orientação espiritual, a questão da confissão, né? Esses momentos como disse o Padre Luiz, de mais intimidade, né? Vão ser necessárias, né? Eu acho que a igreja vai ter que se reajustar nesses novos tempos, né? Só Deus sabe como, a gente não tem muita noção de como as coisas vão acontecer, né? Mas nós vamos fazer agora a mensagem final, Padre Luiz. Eu vou pedir para o Lupe fazer a mensagem dele, eu faço uma pequena mensagem, e aí nós vamos pedir que o senhor faça a sua mensagem e nos dê a bênção, tá, de encerramento, pode ser? Lupe, por favor. Então, queremos agradecer muito a todos que participaram conosco. Hoje nós também não estamos com o nosso suporte técnico, que é imprescindível para as nossas transmissões, mas por um motivo muito justo. Hoje é aniversário do Thales, né? E ainda mais, junto com a sua mãe, né? Mãe e filho fazem aniversário juntos, então a gente deixa registrado, deixa o nosso grande abraço ao Thales, né, nosso parceiro aí de Pascom, que tem nos ajudado incrivelmente nas transmissões e principalmente nessa nossa live, né? Um grande abraço e os parabéns ao Thales. Muito obrigado, Padre Luiz, por ter aceito o convite, obrigado a todos que estiveram participando conosco. Lembrando que a partir do mês que vem, né, já sábado, nós entramos no mês de agosto, mês vocacional, e nós teremos, então, durante o mês de agosto, cada semana, vamos falar sobre as vocações, né? E semana que vem vai estar conosco, né, o Padre Hamilton, que é reitor do Seminário São Francisco de Paula e também promotor vocacional aqui da nossa arquidiocese, junto também da coordenação da pastoral presbiteral, né? Então, o Padre Hamilton vai nos trazer e nós vamos partilhar um pouco de tudo isso que envolve a vocação sacerdotal aqui na nossa arquidiocese. Muito obrigado a todos, um grande abraço, uma boa noite e até quarta-feira que vem. O Luiz Roberto Maria Moreira Vernetti cumprimentando, mandando abraço. O Cleiton Domingos, boa noite, muito boa reflexão, abraço a todos os amigos. A Roselene Franco, a Eliana Iana, a Hilda Pugina, mandando flores. A Elizabeth Pereira, parabéns ao Thales. Grandes graças de Deus. O Padre Martinho Lenz, né, sempre nosso companheiro aqui no Partilhando. Parabéns, Padre Boari, pelo seu grande sentido pastoral. Maria Zaira Nunes cumprimentando. A Léa Maria voltou, que Deus abençoe o Padre Luiz na sua vocação sacerdotal e que seja protegido nesse tempo da pandemia, pois sua presença é muito importante para a nossa espiritualidade. Grande abraço para todos, linda live. E a Rô Batista também, parabéns. A partir desse momento a gente não vai mais ler, que nem a gente faz todas as vezes, né? Mas, Padre Luiz, depois do nosso encerramento, o senhor aguarde um pouquinho, a gente faz uma avaliação e aí a gente lhe repassa as mensagens que ficarem agora no final. Nós estamos encerrando o mês de julho, né? Nós já estamos encerrando praticamente chegamos ao 5º mês da pandemia, né? E eu creio que a live de hoje teve um fulcro especial, assim, teve uma motivação especial, que foi nos dizer, né, a partir da reflexão do Padre Luiz, né, que esse é um momento de reflexão, ou esse pode ser um momento de reflexão. O que vai acontecer na continuidade, né, a gente não sabe, nós estamos, eu creio, e é o que as autoridades dizem, no pior momento da pandemia. Então, esse é um momento de oração, né? Não é um momento de estar reclamando das coisas que poderiam ser feitas e não estão sendo feitas,
mas da gente pensar o que a gente vai poder fazer quando sair dessa pandemia. Então é um momento forte de oração, é um momento forte de reflexão, é um momento forte de análise, porque nós estamos acompanhando, nós estamos em casa, acompanhando noticiários, lendo notícias, acompanhando rádio, televisão, internet, né? O pessoal está acompanhando muitas coisas pela internet, então está sabendo o que está acontecendo, né? Bom, é um momento de análise, é um momento da gente fazer um olhar crítico sobre a realidade, né? Mas, sobretudo, rezar muito, né? Porque o Brasil, especialmente, né? O mundo vai passar a pandemia, né? E como todas as informações que a gente tem, né, é possível que aconteça uma segunda onda, uma terceira onda, né? E a gente então vai ter pessoas que vão estar sendo infectadas ainda em outros momentos, né? Talvez a gente tenha a vacina vai resolver o problema de algumas pessoas, mas não vai resolver o problema de todas, e sempre tem aqueles, né, que acham que com eles nada vai acontecer e que acabam assim se expondo aos vírus, né, não se cuidando adequadamente. Então, esse é um momento da gente cuidar, né? Eu acho que é muito bonito isso que as igrejas estão fazendo, de colocar no horizonte a questão do cuidar, né? Vamos cuidar uns dos outros, né? Vamos cuidar daqueles que são da nossa família, vamos cuidar dos nossos vizinhos, vamos cuidar dos nossos amigos, vamos tentar ajudar, como disse o Padre Luiz, né, em todas essas campanhas que estão sendo feitas por aí e que vão precisar. Se a gente vai conseguir tocar isso por muito tempo, isso o futuro vai dizer, né? E o futuro só a Deus pertence. Então é bom a gente olhar para o agora e fazer o agora, né? O agora da live foi um agora muito bom. Padre Luiz, por gentileza, a sua mensagem e a sua bênção. Bem, não poderia deixar de dizer obrigado também pela oportunidade de partilhar a nossa experiência, a nossa vida também de sacerdote, né? Mas eu gostaria ainda de chamar a todos perguntando quanto aprendizado cada um já fez ao longo desses 4 meses. Todos nós aprendemos coisas novas a partir dessa pandemia. Quanto reconhecimentos novos também aconteceram, seja aos profissionais da saúde, seja aos caminhoneiros, seja aos motoboys, né? Que eram, assim, categorias um pouco, assim, terceira, quinta classe, coisa assim, né? Ou seja, há todo um olhar novo, né? Que estamos lançando a partir dessa circunstância nova, né? Segundo, nós percebemos, como eu já disse, quanta generosidade, quanta solidariedade, quantos trabalhos em rede, né, acontecendo, né? Quantas lacunas também, né? Quantas lacunas, quanta necessidade de entreajuda entre os países, etc., organizações, né? Ou seja, e é certo que Deus vai assim suscitar em nós lucidez, discernimento, para responder, né? E a igreja tem sido, não para a gente assim massagear o ego, mas a igreja tem sido assim proativa, sobretudo para atender essas necessidades mais emergenciais. Então eu acho que é uma bênção isso também para nós, né? E a fé suscita em nós uma confiança, uma esperança, né? Que nos impulsiona, Então, eu quero crer que nós devemos ter humildade, evidentemente, e devemos também, assim, confiar muito naquele que é Deus e Senhor, né? E também nós temos esse lastro, que é a igreja, que nos dá esse suporte substancial, né? Se em algum momento algumas pessoas se sentem um pouco desconfortadas porque não tem missa lá, a igreja está fechada aqui, vamos assim um pouco chamar para o bom senso, né? Porque nessa hora a gente tem que ser muito zeloso, né, pelo dom maior que é a vida, que precisa ser preservada agora, salvaguardada. Quero agradecer também ao professor Manuel Jesus, que conheço de longa data e que também lá na primeira paróquia em que assumi, na Santa Terezinha, esteve tão ao lado em toda a vida da paróquia. Ao Lupe, que também é um amigo de longa jornada, e aqueles que nos acompanharam, que nós possamos, assim, como missão que temos, ser sal, fermento e luz. Fontes de esperança,
irradiadores dessa esperança que o Senhor nos dá. Que Deus derrame sobre vocês todos a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Luiz. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Lupe. Boa noite aos amigos que nos acompanharam. Tenham todos uma boa noite. Na próxima quarta-feira, com o Padre Hamilton, a gente volta a se encontrar. Padre Luiz, nos aguarde um pouquinho.